Senhor, irmãos, é um prazer estar falando com vocês. Recebi esse convite para falarmos sobre a lição 4 da nossa revista do terceiro trimestre de 2022, que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição 4 nos traz o título de A Sutileza da Normalização do Divórcio, que tem como textual no Mateus capítulo 19, versículo 6, que nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verdade prática: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Aqui nessa verdade prática nós já temos um grande ensinamento, já temos uma base real daquilo que nós acreditamos, né? Que o casamento é entre homem e mulher, macho e fêmea, e ele é indissolúvel, ou seja, ele é eterno. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 19, de 1 a 9, nos diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele e os fariseus tentando-o, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhes eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes a ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Na introdução da nossa aula, nós vimos que trata-se de... a revista vai tratar o contexto do divórcio de acordo com o contexto bíblico no Antigo e no Velho Testamento. Um outro ponto interessante da nossa lição aborda os dois aspectos do divórcio, que é o aspecto legal e o aspecto moral. O aspecto legal, aquele regido pelas leis, aquilo que somos amparados pela lei brasileira, e o aspecto moral é aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que nós podemos aprender com a Bíblia. E nós, como cristãos, somos regidos mais pela lei da Bíblia para tomar decisões, para olhar para as coisas num plano maior. Nós somos guiados por aquilo que a palavra nos diz. Quando nós vamos ler, e temos como palavra-chave o divórcio, nós vamos ler o primeiro tópico, que fala sobre o divórcio no contexto antigo do Testamento, né? Diz assim: na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Vai discorrendo ali, e eu destaquei um texto que fala assim, que o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia. Coisa feia, traduzido do hebraico, possui um sentido de nudez, uma coisa vergonhosa. Mas o que o texto não especifica o que significa essa expressão realmente. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que a interpretavam de modo diferente. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. E fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela era divorciada, não poderia se casar novamente com ela. Mas o divórcio no contexto do Novo Testamento, Mateus 19, Jesus nos mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para a vida toda.
ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive as coisas feias citadas na lei de Moisés como coisa indecente. Ou seja, o aspecto moral para ver um divórcio, para se entender um divórcio, é o que Jesus deixa nos ensinando aqui em Mateus 19. Em Mateus 19, ele não respondeu aos fariseus sobre o divórcio. Pelo contrário, ele fez uma explanação do que era o casamento. Porque quando Deus instituiu o casamento, ele fez um elo duradouro. O casamento não é algo humano, criado pelo homem, mas o casamento foi criado por Deus, então ele é algo divino. E quando é algo divino, é algo indissolúvel. Só a morte pode separar, diz a Bíblia. Então, quando nós entendemos isso, que nós conseguimos entender que o que Deus faz, ele é perfeito, o que Deus está na união, ali pode ter a solução para tudo. Quando Deus está no nosso casamento, quando Deus está no casamento de alguém, como algo principal, se torna um cordão de 3 dobras. E o cordão de 3 dobras, ele não se rompe fácil. Ele pode ser puxado, pode vir os problemas, aonde o teu casamento pode entrar em situações difíceis, mas ele não se quebra, ele não se rompe, porque Deus está no centro daquele casamento. É o que a nossa revista nos traz. Quando Paulo fala lá nas cartas de Paulo, o Paulo também fala que o casamento é para a vida toda. Contudo, Paulo ainda trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Por exemplo, ele escreve lá em Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e casamento mistos. Ou seja, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não, no caso de crentes, Paulo diz que se o casal vem se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. No caso de casamento misto, Paulo diz que se o cônjuge crente abandonar a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. Entende-se quando ele escreve isso, que a mulher que é abandonada pelo esposo não crente, ela está livre para um novo casamento. Também entende-se que quando a mulher está com um esposo que não é da igreja, ela deve esgotar todas as possibilidades de levar aquele homem a conhecer a Cristo. Todas as possibilidades de fazer com que aquele casamento dê certo. Não pode partir dela um pedido de separação. Mas caso ele venha pedir, ela estaria livre para um novo casamento. Quando nós paramos para a segunda, fala sobre a sutileza da normalização do divórcio, no seu aspecto legal, que nós falamos. Que o aspecto legal é uma legislação brasileira que já foi muito mais rígida com respeito ao casamento, ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar de novo. No tópico 2, fala sobre o divórcio no aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática de um divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve se perguntar se isso é moral. Quando você está aconselhando alguém que está passando por algum problema, deve mostrar a essa pessoa aquilo que a Bíblia fala, que nós já aprendemos hoje, dizer que a Bíblia fala que o casamento só pode ser destruído através de uma traição. A nossa igreja, a nossa instituição, nós, claro que temos levado em consideração quando uma mulher é espancada, nós não podemos aceitar. Mas isso eu também levo que quando uma mulher é espancada, quando uma mulher é maltratada dessa maneira pelo esposo, isso é uma forma de traição. Porque quando você casou, quando você se uniu àquela pessoa, você prometeu perante o altar cuidar, amar, zelar na dor, na tristeza, na alegria, na bonança. Quando você maltrata o outro dessa forma, você está traindo aquilo que você fez um juramento.
Então, quando uma mulher se sente dessa maneira, maltratada, deve recorrer, pedir ajuda, denunciar, não aceitar. Mas quando isso não está acontecendo e que isso é outros problemas, eu já não me sinto feliz, eu não amo como amava, eu não me sinto cuidada como era no início, isso deve ser tratado de uma outra maneira. Deve ser levado esse casal a um aconselhamento pastoral, a um aconselhamento com líderes que sejam especificamente para este caso, para que aquele casamento seja levado e retornado a Deus. Porque quando esse casal entra num problema, ele está se distanciando de Deus, ele está fora daquilo que Deus prometeu a ele. E quando as pessoas elas estão se distanciando de Deus, elas não conseguem ver uma solução para aquilo. Mas quando elas estão perto de Deus, elas conseguem ver que Deus pode resolver todas as coisas. De um casamento falido, de um casamento arrasado, o Senhor traz à tona aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. E aquilo que nós temos de melhor dentro de nós é aquilo que nós aprendemos através da palavra do Senhor. Porque quando estamos baseados na palavra do Senhor, nós conseguimos fazer com que isso faça com que o nosso casamento possa voltar a ser feliz, para que o nosso casamento possa ser próspero, para que os nossos filhos sejam prósperos. Nós vimos muita gente dizendo que casar, se separa vai ser feliz, se separa vai viver a tua vida. Vive num contexto, numa banalização do divórcio, que qualquer motivo é motivo. E isso faz com que a nossa sociedade, ela entre dentro da nossa igreja, está entrando dentro dos nossos lares, entrando dentro da nossa igreja, da nossa sociedade evangélica, e nós, às vezes, achamos que realmente o divórcio é a solução. Nós não temos a nossa fé firmada em Cristo e dizer não é a solução. Divórcio não é a solução para o problema. Quem é a solução para o problema é Jesus. Quem é a solução para este casal? Jesus. Quem é a solução para esta família que está se desfazendo? Jesus. Porque para Deus não tem problemas maiores ou menores. Para Ele a solução é a mesma. Basta uma palavra dele para que tudo se resolva. Quando você estiver em frente a uma situação de divórcio, de aconselhamento, quando você tiver que passar para alguém sobre esse processo, você escute e veja e mostre para ele o lado moral, que é o que a Bíblia diz. Se aquilo não se encaixa dentro da Bíblia, daquilo que o Senhor falou, aquilo não está encaixado como uma liberação para um divórcio. Aqui fala a revista que trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com um amparo legal do Estado, ou seja, é um aspecto legal do divórcio. Contudo, isso é moral para cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além de aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. E aqui no final da nossa revista, vai mostrar que quando nós recebemos uma pessoa que forçou um divórcio, uma pessoa que forçou uma situação, ela vai ser recebida por nós na igreja. Ela vai ser recebida e amparada por nós porque ela é uma alma. Mas a revista também vai nos falar no final que a justiça de Deus ela será exigida. Porque a justiça de Deus, ela exige uma vida que oriente por sua palavra. Continuando, vamos falar sobre o divórcio e a prática pastoral. O que fala sobre o que nós devemos, como nós devemos agir diante dessa situação? A pessoa divorciada ou divorciado é uma pessoa que, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono. Muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando se há filhos gerados nesse relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada de ser buscada.
Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, juntamente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Quando nós recebemos alguém que chega na nossa igreja passando por essa situação, nós devemos entender que aquela pessoa que está divorciada, ela passou por um trauma. Porque nunca uma separação, ela pode até aparecer no primeiro instante uma solução, uma alegria, mas nunca uma separação vai ser de algo feliz. Porque ninguém vai querer ficar longe ou separar de alguém que está lhe fazendo bem, que está tentando lutar a vida com aquela pessoa. Mas quando ela está numa separação, ela tem perdas. E nós devemos saber como lidar com essas pessoas. Porque o adultério, quando a pessoa vem de uma separação que passa por um adultério, que houve uma traição, o adultério ele significa a negação de um voto de casamento. Então a pessoa ela está se sentindo traída, humilhada. Ela talvez não confie naquele momento em mais ninguém. Então, quando nós abraçarmos ou recebermos uma pessoa para um aconselhamento, nós devemos saber o que dizer. Devemos mostrar para ela que o amor de Cristo é que cura aqueles traumas, é que cura aquela ferida. Agora, quando nós recebemos o divorciado como cristão, outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esses sejam os principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio que se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma de que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se oriente por sua palavra. Aquilo que semear, vai colher. Então, se numa decisão errada você semeou uma contenda, semeou alguma coisa que não era verdadeira, alguma coisa que sair daquilo de forma que não era verdadeiro, que não tinha um amparo bíblico, que não tinha amparo na palavra do Senhor, é uma semeadura que você vai colher. Isso nós devemos passar para as pessoas. O que nós aprendemos na revista de hoje é que Deus uniu homem e mulher. Deus fez macho e fêmea. O casamento, ele é uma relação divina. O casamento, ele foi instituído por Deus, não foi invenção humana. Deus poderia ter deixado Adão sozinho lá no jardim. Porque a presença de Deus, ela era todos os dias com Adão. Adão não se sentia só, porque a presença do Senhor, ela preenchia a vida de Adão. Mas o Senhor, como um presente para o homem, como um presente para a raça humana, ele quis dar uma companheira para Adão. E Deus não se arrependeu disso. Muito pelo contrário, ele tem o casamento algo divino, algo que ele olha para o homem e a mulher que tem o seu casamento enraizado em Cristo, baseado na palavra, e tem prazer naquilo que fez. Mesmo que a sociedade invente leis, crie leis facilitando o divórcio, tentando mostrar uma solução, mas nós estamos baseados na palavra de Cristo, que mostra que nós temos solução para o casamento que está em atrito, para o casamento que está ferido, que Cristo é a solução que nós temos para apresentar para essas pessoas. Porque a aliança que elas fizeram é até a morte. Jesus, ele não respondeu sobre o divórcio para os fariseus. Ele teria condições de responder porque ele era o Cristo. Mas ele falou sobre o casamento. Ele explicou para os fariseus o que era o casamento. Se você prestar atenção na palavra do Senhor, ele vai dizer no versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. A resposta de Cristo foi sensata. A resposta de Cristo não deixou brecha para respostas, para contradições. Não, ele foi enfático em dizer: o que Deus uniu,
não separe o homem. Pode haver situações irreversíveis no casamento, mas sempre deve vencer aquilo que nós achamos que é de melhor, o amor. Você pode passar por uma situação crítica, pode passar por uma situação que parece que aos seus olhos não é fácil ficar naquilo, não é fácil você ficar lutando aquilo, mas se você colocar Deus como centro do teu casamento, como centro da tua vida, você vai conseguir reverter, e é o que nós devemos passar para aquilo que nós ensinamos. Não vamos banalizar o divórcio, não vamos entrar na onda do mundo, mas vamos sempre estar firmados na palavra, sempre estar pensando o que está acontecendo, o que eu estou aprovando é simplesmente um aspecto legal ou é um aspecto moral? O que eu como cristão sigo, o aspecto legal ou o aspecto moral? Nós seguimos aquilo que a palavra nos mostra, aquilo que nós podemos nos perguntar, isso é bom? O que Jesus faria no meu lugar? O que ele faria diante deste problema? Jesus é a solução para todos os problemas. Jesus pode nos trazer todas as soluções, né, irmãos? Então chegamos a uma conclusão que Deus odeia o divórcio. Quando nos casamos, é para sempre. A conclusão da revista disse que vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e diferente contexto. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos enxergar o divórcio como normalidade. O mundo pode pregar o que for sobre o divórcio, mas nós cristãos continuamos com a bandeira que nós seremos felizes no nosso casamento, nós lutaremos pelo nosso casamento, nós lutaremos pelos nossos filhos, porque nós cremos que nós entramos num elo com Cristo e nós iremos até a morte. Essa é a nossa bandeira, que nossa família é de Jesus, que nosso casamento é do Senhor Jesus. Quando nós cristãos começamos a enxergar o divórcio como normalidade, é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. O que é pecaminoso? O que é pecado? É tudo aquilo que nós deixamos de fazer tendo como base a palavra do Senhor. Deixamos de fazer e cumprir com os mandamentos do Senhor. Se Jesus disse que o casamento é até que a morte o separe, se fizermos ao contrário, nós estaremos pecando. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como a normalidade desse ideal divino. Não vamos aceitar o divórcio na nossa igreja. Nós cremos que quando a nossa igreja está com a família unida, nós cremos que quando as famílias da nossa igreja estarem enraizadas em Cristo, nós teremos uma igreja em franco crescimento, teremos adolescentes bem cuidados, jovens bem tratados e, consequência disso, nós teremos uma igreja em unidade. Nós, departamento do DAF, estamos muito felizes por falar sobre o divórcio nessa lição, porque nós cremos que o Senhor, que é o dono de todas as coisas, o Senhor que sempre zelou, cuidou com carinho de cada um de nós, Ele tem muito mais a acrescentar na nossa vida, muito mais a acrescentar na nossa família, muito mais a acrescentar para aquelas vidas que vão chegar até nós, nos perguntando o que nós achamos do divórcio. A revista em toda a lição que nós acabamos de ler, ela é enfática, ela é resumida em uma só palavra, que Deus é contra o divórcio, que o casamento é para sempre. Não tem nenhuma base que nos leve a falar o contrário, a não ser casos extremos como nós já falamos aqui. Mas todos esses casos nós cremos também que o Senhor tem a solução. Mas nós devemos estar dispostos a ajudar essas pessoas a encontrar um caminho, a encontrar uma solução, a ver que eles podem ser mais felizes do que estão sendo, a ver que o casamento não é um problema, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne,
Então a luta não é contra o esposo, não é contra a esposa, mas é contra Satanás, que tenta se infiltrar dentro das casas, dentro dos lares, destruindo aquela família, destruindo aquele projeto de Deus. Porque quando ele destrói o projeto de Deus lá dentro da nossa casa, nós não conseguimos ter famílias curadas dentro da igreja, famílias prósperas, famílias com os braços abertos para receber outras pessoas. Isso vai tendo uma ruína. Mas nós cremos que nós somos aqueles que estamos levando a palavra do Senhor com a verdade, que nós estamos lutando por pessoas, que nós estamos lutando por casamentos, estamos lutando para que o Senhor entre na nossa casa, para que o Senhor faça realmente morada dentro do nosso lar, para que o Senhor vá estruturando a nossa família, para que o Senhor vá estruturando os pilares da casa, que é a união, para que haja verdadeiro sacerdote dentro do seu lar, para que haja verdadeiras mulheres sábias para construir o seu lar, para que haja verdadeiros filhos cuidados e amados pelos seus pais, porque aonde nós temos uma família sagrada do Senhor, uma família cuidada pelo Senhor, teremos menos processos de estresse, de depressão, nós teremos mais pessoas cuidadas por Ele, curadas, amadas, com o coração limpo para louvar o nome do Senhor. Creia que você e tua casa fazem parte de um projeto do Senhor. Cremos que nós fizemos parte de um projeto divino, num projeto maravilhoso, arquitetado, cuidado por Deus. E nós vamos seguir assim até o arrebatamento da igreja. Eu quero orar por você neste momento, para que você seja um líder, para que você seja uma pessoa sábia, abençoado pelo Senhor, para que você seja abençoado pelo Senhor, para transmitir a outras pessoas o amor de Cristo que está dentro da tua vida, o amor de Cristo que está dentro do teu lar. Vamos orar neste momento? Agradecer ao Senhor, agradecer a Deus pelo nosso casamento, agradecer ao Senhor pelos casamentos que temos dentro da nossa igreja, pelas famílias que temos dentro da nossa igreja. Se talvez você está me escutando, talvez você está olhando esse vídeo e está passando por algum problema, qualquer que seja o início de um problema, a faísca, você procure ajuda, nos procure ser cuidado, procure um aconselhamento pastoral, procure um aconselhamento de um líder que você tenha um conhecimento, que você tenha uma confiança. Oramos neste momento. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez nós ouvirmos de Ti, que o casamento é uma instituição divina, é algo que Tu deu para o homem ser feliz. E nós cremos que a Tua palavra diz, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós cremos que a partir de hoje, todo espírito de divórcio, tudo aquilo que entra dentro dos lares para destruir essa casa, destruir essa família, será, Senhor, aniquilado pelo poder da Tua palavra. E que nossa igreja, nossa instituição, não terá índices de divórcio, mas nós cremos que nós teremos famílias curadas, mulheres amadas, sacerdotes verdadeiros da sua casa, aonde a Tua bênção, Senhor, vai superabundar na vida dos Teus filhos e que serão abençoados em todas as áreas de um relacionamento e de um casamento. Senhor, nós cremos que Tu és bom, que Tu és maravilhoso e que Tu nos amou, que Tu cuidou de nós, que Tu zela por nós e que Tu zela pelo casamento de cada um dos Teus filhos que estão escutando esse vídeo. Senhor, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Queremos Te agradecer, foi um prazer falar com você sobre essa lição maravilhosa que vamos aprender. E eu sei que será de grande ensinamento, de grande cuidado da parte de Deus, para cada um de nós que viermos falar sobre todos os temas que estão aqui, principalmente esse da lição 4. Deus abençoe a todos e que sejam abençoados em nome de Jesus. Lembre-se que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra com facilidade. Que o casamento onde Cristo é o centro, ele sempre vai seguir firme. Que um casamento feliz, que uma casa feliz, que uma família feliz,
é uma igreja avivada, é uma igreja curada. Então profetize sobre a tua casa, profetize sobre a tua vida e saiba que nós não banalizamos o divórcio, pelo contrário, nós dissemos que o divórcio não vem de Deus, que o divórcio não vem da parte do Senhor, e essa é a nossa bandeira. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.